Em um futuro próximo, cientistas conseguem reprogramar o vírus do sarampo para ajudar a curar doenças em vez disso de causá-los, e eles até conseguem curar câncer. No entanto, eles perdem o controle deste vírus e acaba infectando a maior parte da população, transformando-os em mutantes perigosos chamados Darkseekers, que se alimentam de pessoas e são fracos para a luz solar. 3 anos após o surto inicial, a cidade de Nova York é um completo terreno baldio, para o ponto onde os animais do zoológico agora andam livremente por aí às ruas. O único sobrevivente é Robert, um ex-sobrevivente virologista do exército que passa seus dias com seu cachorro sempre que eles vão caçar. Sam ajuda Robert a encontrar os animais, e ele os persegue através das ruas em qualquer carro que ele derruba como tomar que dia. Robert está sempre armado e um grande atirador, mas ele também tem um bom coração e quando ele vê famílias de leões caçando também, ele os deixa ter a carne. Ele também mantém um alarme em seu observe para se certificar de que ele não está fora quando o sol define. Assim que o alarme toca, Robert corre de volta à mesma casa em que mora desde antes do surto, que foi fortificado para o Max. Robert pode fechar todas as portas e janelas, e ele sempre se certifica de branquear os degraus da frente para que os Darkseekers não consigam encontrar seu cheiro. Dentro desta casa, Robert mantém um bom suprimento de comida e fitas de telejornais antigos que lhe permitem manter-se são, fingindo que ele está passando por um velho rotina. Ele também ouve música, fala com Sam, e faz as tarefas habituais como dar banho em seu cachorro e cozinhar para os dois. Não importa o quanto ele tenta se distrair, porém, sua escuridão as lembranças sempre rastejam para trás. Quando a noite cai, ele se esconde na banheira com Sam e algumas armas de fogo, e o som dos Darkseekers lá fora o faz pensar em sua família. Quando o surto aconteceu, o governo decidiu selar a ilha, já que era o marco zero. O pânico tomou conta das ruas enquanto as pessoas tentavam escapar em hordas. Robert correu para pegar sua esposa Zoe, sua filha Marley e Sam, que ainda era um filhote de cachorro naquela época. Ele queria que eles deixassem a ilha para ficar com um parente, e Zoe ficou com raiva quando ela percebeu que Robert não estava vindo com eles porque ele queria ficar para analisar o vírus e encontrar uma cura. Isso desencadeou uma discussão entre ele que quase fez Robert bater o carro. Robert não desistiu da ideia de uma cura, mesmo no presente. Todas as manhãs depois de se exercitar com Sam, ele vai para o laboratório em seu porão para manter o controle de seus experimentos. Sam não é permitido lá embaixo porque ela poderia ser infectada, mas Robert é tudo bem porque ele está imune. No laboratório, há um bando de ratos enjaulados carregando o vírus, e Robert tem tentado os diferentes soros que ele fez em eles. Todos eles falharam até uma manhã. Robert descobre que um dos ratos está realmente ficando melhor. Agora ele pode passar para a próxima etapa ou seja, ele vai precisar de um humano para isso. Depois Robert e Sam visitam a videolocadora, onde Robert colocou um monte de manequins como parte da tentativa para manter a ilusão de uma rotina normal. Ele fala com eles como se fossem velhos amigos e sempre traz de volta os filmes que ele faz antes escolhendo outro. Ele também finge um dos manequins estão tentando flertar com ele. Robert promete a Sam que um dia ele vai flertar de volta. Próximo, a dupla visita os parques onde Robert está crescendo legumes para levar alguns com eles. Eles também mantêm um mapa de todas as casas que eles já visitaram e escolham um novo para fazer a cada dia. Isso permite eles para encontrar novos suprimentos de alimentos, embora as coisas que eles mais acham são medicina e produtos de limpeza deixados para trás pela luta contra o surto. Às vezes, Robert também encontra sinais realmente deprimentes das pessoas que habitavam a viver ali, como os próprios corpos, ou mesmo viveiros que nunca chegaram a ser utilizados. Depois, pegando gasolina para o carro, Robert prossegue com a última parte de sua rotina, que consiste em indo para o South Street Seaport para transmitir uma gravação que convida qualquer sobrevivente a conhecê-lo ali. Enquanto ele espera, ele se mantém entretido de diferentes maneiras, como jogar golfe em cima dos aviões da Força Aérea. Uma tarde, Sam percebe um veados correndo por aí, então ela e Robert começam perseguindo-o pelas ruas. O servo entra em pânico quando se depara com uma estrada bloqueada e entra um edifício velho e escuro. Sam segue-o para dentro, o que deixa Robert nervoso porque uma escuridão tão escura lugar poderia ser o ninho perfeito para Darkseekers. Como Sam não vai sair quando ela for chamada, Robert tem que entrar também, e ele tenta ficar quieto como possível não dar a sua presença. Ali são alguns ruídos aterrorizantes que de repente assustam Robert, mas ele se recusa a sair sem Sam, então ele tira um momento para reunir coragem e cobertura sua lanterna com a mão antes de ir mais fundo dentro. Ele segue um rastro de sangue no andar de cima que leva-o a um corpo atrás de alguns móveis, por um momento em que Robert teme o pior até que ele percebe não é Sam, é o servo.
Como ele continua sua busca, Robert encontra um monte de Darkseekers de pé perto de uma parede. Felizmente ele reage rápido e dá um passo para trás, mantendo sua lanterna longe deles. Robert se vira e finalmente encontra Sam escondendo-se debaixo de uma mesa, recusando-se a sair porque há algo que a assusta. Naquele momento, um Darkseeker salta sobre Robert por trás. Robert imediatamente atira nele antes de fugir com Sam, dizendo ao cão para tomar um corredor diferente quando os outros Darkseekers começam a persegui-lo. Com um plano em mente, Robert corre para a janela e salta bem quando os Darkseekers alcançam para ele. Isso faz com que a luz do sol mate os dois monstros que caem com ele no chão e mantenha os outros dentro. Depois de se reunir com Sam, Robert prepara uma armadilha especial usando um caminhão em uma ponte e uma tela velha que o coloca para baixo na entrada do edifício. Ele diz a Sam para não siga-o para este para evitar a infecção. Em seguida, ele pega um pouco de seu próprio sangue e o deixa cair topo da tela. Assim que um Darkseeker chegar mais perto de se alimentar do sangue, a armadilha é ativada, fazendo o caminhão cair e arrastar os Darkseekers para fora dentro da tela. Um segundo Darkseeker, considerado o alfa do grupo, espreita para fora do edifício para rugir para Robert com fúria clara, apenas para rapidamente volte quando a luz do sol começar a queimá-lo. Momentos depois, Robert tem a fêmea Darkseeker ele pegou em seu laboratório, amarrando-a à mesa a fim de testar a cura que ele vem desenvolvendo. Ele primeiro usa a luz UV para confirmar que ela está infectada com o vírus, e ele descobre que ela tem uma borboleta tatuagem. Robert começa injetando o soro que ele é criado a partir do rato que se saiu bem, e depois de alguns segundos de nada, o Darkseeker de repente começa a gritar e lutar contra ela a algema. Depois de um momento de pânico, o Darkseeker desmaia e todos os seus sinais vitais vão a zero no monitor. Robert imediatamente lhe dá uma nova injeção para mantê-la viva, mas ele também não pode deixar de sacudir os móveis com raiva de um fracasso. Então ele coloca o Darkseeker para trás uma porta de vidro antes de registrar seu progresso para o dia, mencionando o fato de Alpha Male exposto ele mesmo à luz do sol de propósito. Isso faz com que ele ache que a diminuição da função cerebral ou a escassez de alimentos está fazendo com que eles ignorem seus instintos básicos de sobrevivência e devolução social aparece completo. Isso lembra Robert do dia do surto novamente porque as pessoas estavam se comportando como louco nas ruas. Muitos navios foram deixando a ilha, mas apenas aqueles com autorização foram autorizados a passar, e as pessoas não gostavam de ser deixados para trás em quarentena, especialmente aqueles com crianças que imploravam ajuda aos outros. As estradas foram bloqueados pelo exército, mas os soldados tinham ordens para escoltar Robert e sua família para a segurança, assim, continuaram a pé. Quando eles atingem os soldados usaram um scanner para se certificar de que eles não estavam infectados, Marley passou, mas Zoe não. Mãe e filha entraram em pânico porque eles não queriam ser separados, levando Robert para fazer uma cena e puxar a classificação para ordenar um segundo varredura. Zoe passou no teste desta vez, e porque eles eram uma família do exército, eles tiveram que sair em um helicóptero. Robert insistiu em ficar e disse adeus a Zoe e Marley, que decidiram partir sã com ele para que ela pudesse protegê-lo. Como o helicóptero decolou, Marley fez uma borboleta com as mãos como um adeus. De volta ao presente, Robert e Sam passam por sua rotina habitual, mas no final do dia, quando eles estão prestes a vá para casa, algumas coisas estranhas acontecem. Há um manequim perto da ponte, e Robert tem certeza de que não colocou ele aí. Sentindo que ele está ficando louco, Robert atira no manequim como se quisesse provar que não é real, o manequim simplesmente cai no chão. Então Robert acha que pode ouvir alguns sussurros ao redor dele e começa a atirar para o ar como um louco. Como nada acontece, Robert decide verificar fora o manequim, mas assim que ele se aproxima, um carro cai e ele é pego por uma corda. Ele vira os Darkseekers copiaram sua armadilha. Sam acerta o seu cabeça e ele desmaia quando o sangue começa a escorrer no terreno. Momentos depois, Robert acorda quando o alarme do relógio dispara. Sam ainda é lá, e o sol está prestes a se pôr, então Robert usa uma faca para cortar a corda. Quando ele cai no chão, ele machuca a perna, e agora ele tem para arrastar seu corpo pelo chão para sair. Sam a princípio o segue, mas ela para quando ouve alguns rosnando vindos de um prédio. O Alpha está lá com um monte de cães infectados e ele o solta para ir atrás de Robert, mas os cães recuam quando quase se machucam pelo último um pouco de luz solar. Robert se força a se levantar e correr para o carro dele para recuperar uma arma logo antes o sol termina de se pôr, permitindo que os cães atacar. Um deles pula em Sam e a morde enquanto Robert luta contra os outros, lutando contra uma besta antes de conseguir pegar sua arma corretamente e atira em todos eles um por um.
Sam está com dor, então Robert ignora o seu próprio para pegá-la e tomar ela para o laboratório, onde ele lhe dá uma dose de sua soro. Então ele a segura em seus braços e canta uma música para ela, mas pouco a pouco, Sam está começando para virar. Devastado, Robert não tem escolha a não ser eutanasiá-la, ignorando seus latidos de protesto até que ela esteja morta. Depois de entristecê-la adequadamente, Robert dá a Sam um enterro no jardim antes tentando voltar à sua rotina. Ele leva muito de medicina para tentar esquecer a dor, e quando ele vai até a videolocadora, ele finalmente conversa com um manequim flertando, dizendo que prometeu ao seu melhor amigo que o faria. Obviamente o manequim não fala de volta, e isso causa algo em Robert para finalmente quebrar. Furioso e miserável, Robert leva seu carro para fora à noite para atropelar um bando de Darkseekers em vingança. Ele consegue matar alguns deles, mas os outros o atacam sob as ordens do Alpha. Eles até sobem um poste de luz para fazê-lo cair em cima do carro de Robert. Então eles viram o carro para deixar Robert preso lá dentro, mas quando o Alpha entra no carro pela janela, uma luz UV de repente cega todos eles e causa os Darkseekers para fugir. Robert não está se sentindo bem porque ele bateu a cabeça quando o carro foi capotado, mas ele pode dizer que há outra pessoa levando-o longe em seu carro. Esta pessoa pergunta para onde levar ele, então Robert lhes dá seu endereço e pergunta a eles para se certificar de que eles não são seguidos antes que ele desmaia. Naquela noite, Robert sonha com sua família de novo. Depois que o helicóptero decolou, o governo bombardeou a ponte para selar a ilha. Um dos helicópteros perdeu o controle quando as pessoas tentaram pular sobre ele, e ele bateu contra aquele com a família de Robert, matando instantaneamente eles. Na manhã seguinte, Robert acorda com o som de um filme de animação em sua TV. A ferida em sua perna foi costurado, mas ele ainda está cauteloso e ele pega uma arma antes de ir para a cozinha, onde por um momento ele pensa que vê a família novamente. Na realidade, esta é Anna e seu filho Ethan. Eles foram os únicos a salvá-lo ontem à noite. Anna fez o café da manhã, então Robert abaixa a arma e senta-se com eles, ouvindo a história de Anna. Eles vêm de Maryland, e eles pararam no porto quando eles ouviram a mensagem de Robert. Eles estão fazendo seu caminho para Vermont porque há uma zona segura cheia de sobreviventes nas montanhas, onde o frio deveria manter o vírus longe. Robert se recusa a acreditar nisso e diz a Anna que todos estão mortos enquanto ele joga seu prato no chão com raiva. Percebendo como perto de perdê-lo, Robert sobe as escadas para ter um minuto sozinho. Uma vez que ele se acalmou, ele se junta aos outros novamente e aproveita a chance para citar o filme para provar a Ethan que ele significa que não há dano. Robert confessa que ama isso filme, e é bastante óbvio que ele se identifica com o ogro porque ele também não tem amigos. Uma vez Robert agradece Anna pelo resgate, eles têm um papo pequeno. Anna explica que esteve em um navio de evacuação da Cruz Vermelha para fora de São Paulo, mas esses barcos não foram feitos para serem permanentes. Quando a marinha desmoronou, o grupo de Anna retornou ao costa para procurar suprimentos, e alguém roubou o seu barco. 5 pessoas de sua equipe estavam imunes, mas eles foram mortos pelos Darkseekers. Ela ainda pretende ir para Vermont, mas Robert se recusa a ir com ela, explicando que quer ficar no chão zero e trabalhar em uma cura. Mais tarde, eles vão verificar a área onde eles encontraram Robert ontem à noite e ele verifica a armadilha, percebendo que ela foi feita das ferramentas que tiraram de sua própria armadilha. Robert não quer acreditar que os Darkseekers fizeram isso porque eles não devem ter um cérebro superior função, o que significa que eles não devem ser capazes de planejar, ódio ou amor. Anna acha que os Darkseekers poderiam possivelmente estar evoluindo. Depois, eles levam Ethan para divirta-se um pouco em uma fonte, e quando Robert ouve Ethan reclama da água fria, ele recebe uma ideia. O trio retorna à casa, onde Robert coloca a fêmea Darkseeker em cima de muito gelo, pensando que mudar a temperatura do corpo pode ajudar o soro a funcionar melhor. Anna olha ao redor do laboratório e descobre um monte de imagens que mostram Robert testou muitas versões do soro em humanos antes, mas nunca funcionaram. Depois Anna descobre que Ethan adormeceu no sofá, então Robert se oferece para levá-lo para o velho de sua filha cama. Anna encontra as fotos da família de Robert e ele conta a ela um pouco sobre eles, explicando sua filha foi nomeada após Bob Marley, que Anna nunca ouviu falar antes. Robert não pode acreditar nisso e imediatamente toca seu CD favorito para ela. Confessar Bob Marley foi sua inspiração porque ele continuou cantando mesmo depois de ter sido baleado em sua casa própria. Quando a noite cai, Robert sela todas as janelas, e novamente Anna tenta convencê-lo a venha com eles.
Robert se pergunta como ela pode ser tão certo que há uma colônia, e quando Ana diz Deus disse a ela, Robert finalmente estala. Ele grita nela como ele aponta que a maior parte da humanidade está morto e o resto se tornou monstros, ou seja, não há Deus. A conversa deles é de repente interrompidos quando ouvem alguns ruídos do lado de fora. Acontece que os Darkseekers seguiram o cheiro do sangue que ele pingou ontem à noite e eles agora estão aqui. Ana corre para pegar Ethan enquanto Robert se vira nas luzes que ele instalou do lado de fora, mas os Darkseekers apenas pulam sobre eles e os destroem. Em seguida, Robert ativa um monte de explosivos ele enterrou por precaução, matando o primeiro a acumular. Depois Robert sobe as escadas para procurar Ana, apenas para de repente ser saltada pelo Alpha. Os dois começam a brigar e Robert usa uma chave de fenda que ele encontra no chão para atacá-lo, mas o Alpha mal sente dor e joga Robert de volta para baixo. Robert usa a chance para roubar uma arma que ele escondeu entre os guarda-chuvas, e quando o Alpha se esquiva dos tiros para se esconder em outra sala, Robert atira em um botijão de gás para causar uma explosão. O Alpha corre para o andar de cima novamente, e Robert o segue com fogo aberto até que ele vê o Alpha saltar da janela. Depois ele vai à procura de Ana e Ethan, encontrando-os escondidos sob alguns móveis enquanto um Darkseeker destrói o teto daquela sala. Há uma arma em uma mesa próxima, então Robert corre para dentro, pega a arma e atira no monstro à direita quando ele se vira para atacá-lo. Naquele momento, Robert ouve um barulho do lado de fora e descobre o Alpha está de volta com ainda mais Darkseekers. Assim, o trio corre para se esconder no laboratório. Como os Darkseekers sobem o prédio para entrar no buraco que seu amigo fez, Robert e Ana são chocados ao descobrir que a cobaia do sexo feminino é ficando melhor. Isso significa que a cura está funcionando, mas antes que eles possam considerar suas opções, os Darkseekers chegam ao laboratório e Robert tem para fechar a porta de vidro entre eles. Ele tenta dizer-lhes que ele pode salvá-los, mas os Darkseekers não ouçam, eles apenas continuam batendo na porta. Quando o Alpha chega também, ele quebra o vidro com sua poderosa força, então ele faz um desenho que Robert reconhece como uma borboleta, assim como a tatuagem da mulher. Isso o lembra de Marley, e Robert finalmente entende os Darkseekers eles têm sentimentos. Eles estão aqui para resgatar seus amigos, não para matar. Robert abaixa a arma e, ignorando os protestos de Ana, desconecta a mulher das máquinas antes de levá-la fora da porta de vidro. Como os Darkseekers rosnar para ele com fúria, Robert pega uma seringa e injeta na mulher algum medicamento que faz com que ela acorde. O Alpha esfrega imediatamente sua testa com a dela, celebrando seu reencontro antes de buscá-la para sair. Robert tenta peça desculpas, mas ele só se deparou com outro rosnado. Agora que Robert entende que a cidade pertence à sociedade dos Darkseekers, ele aceita sair com Ana e Ethan. Na manhã seguinte, eles começaram a sua viagem para Vermont, mas primeiro Ana faz uma nova gravação, dizendo a todos os sobreviventes que pode ouvir onde encontrar a colônia segura.